Hoje nós vamos falar sobre a PL 2159 de 2021, aquela que fala sobre o licenciamento ambiental, sobre as mudanças que vão ocorrer nos próximos anos aí dentro do nosso licenciamento, dentro do Brasil, e como você, consultor ambiental, deve se preparar para receber essa nova legislação, essas novas normas, como se preparar, não ser pego desprevenido assim que ela entrar em vigor. E a principal função dessa lei é desburocratizar os processos de licenciamento, trazer um processo para cada um dos estados que estão executando o licenciamento, os municípios que estão executando o licenciamento, e ela vai criar normas, ela vai criar diretrizes, ela vai criar um passo a passo. E tudo isso visa, né, realmente a melhorar, né, os processos de licenciamento ambiental, reduzir, né, esse período burocrático que a gente fica esperando o retorno do órgão ambiental, que quando a gente trabalha num estado e a gente vai para outro estado, a gente acaba encontrando muitas dificuldades em entender os processos dentro desse novo estado que a gente vai estar atuando. Então essa lei ela vai unificar todos esses processos, ela vai trazer, né, para um cenário atual a possibilidade de que você, consultor ambiental, possa trabalhar em qualquer estado do país, em qualquer município do país, com a legislação que você já conhece, né, com as normas que você já conhece, com o processo que você já conhece. E cada um desses órgãos e cada um aí desses municípios, estados, né, vai necessitar se adequar, né, a esse processo que foi implementado através da PL, né? Nós sabemos que existe aí muita coisa sendo dita sobre a PL, sabemos que é um processo até um pouco de insegurança para profissionais da nossa área, né? Muita coisa vem sendo levantada, também tem muita fake news no meio disso tudo, mas aqui a gente precisa trazer a parte técnica, o que é real, o que realmente vai funcionar, para que você não seja pego desprevenido nessa nova formulação do licenciamento ambiental, que é um serviço carro-chefe em quase todas as consultorias ambientais existentes no Brasil, e que também nós sabemos da importância desse serviço para a sociedade como um todo. Sabemos que o licenciamento ele é a porta de entrada de um caminho mais sustentável, onde a gente consiga colocar para empresas, né, para comércio, seja lá qual setor esteja sendo feito esse licenciamento, a necessidade da regularização, a necessidade de adequar os processos daquela empresa, daquela indústria, ao que realmente tem que acontecer à luz da legislação ambiental. Então, nós sabemos que é um serviço importantíssimo, nós sabemos que é um serviço muito rentável e que, para isso, você, consultor ambiental, precisa estar preparado para atuar com a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Então, vamos lá desmistificar aí as dúvidas e com certeza você vai sair desse vídeo mais seguro para esse futuro que está bem aí pertinho da gente. Existem muitas mudanças que envolvem esse processo da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. E uma dessas mudanças é a LAC, que é a licença ambiental por adesão e também por compromisso. Um licenciamento novo, né, que a gente vai estar aí atuando. E você pode ter certeza que é um licenciamento que o cliente ainda vai precisar do consultor ambiental para que seja feito aí esse processo e que ele consiga a LAC. Apesar de ser colocada como um processo autodeclaratório, né, do empreendedor, a gente também precisa lembrar que o CTF, que o RAP, também são documentos autodeclaratórios. Então, quando a gente fala aí da LAC, aí gera aquela insegurança de, mas o próprio empreendedor vai poder falar o que ele faz, o que ele gera, será que ele vai agir corretamente, né, na hora desse preenchimento? Ele ainda vai precisar do consultor ambiental, ele ainda vai precisar das informações técnicas para poder fazer essa autodeclaração. E é aí que você entra, assim como você já deve fazer o CTF, o RAP, que também
são documentos autodeclaratórios, mas que você também precisa instalar junto do seu cliente, né, para poder colocar as informações técnicas necessárias. Então, nesse quesito da LAC, você pode ter certeza que você vai continuar atuando na consultoria ambiental, você vai prestar esse serviço ao seu cliente. Além da LAC, vai haver também a isenção de licenciamento para algumas atividades. Eu vou ler aqui para vocês quais atividades vão estar fora do processo de licenciamento a partir da implementação dessa PL 2159. Serão isentos de licenciamento ambiental as atividades ou empreendimentos de caráter militar que vem aí de acordo com a Lei Complementar 97 e 99. E também aqueles que não se incluem na lista de atividades qualificadas como utilizadora de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores estabelecidos pelos entes federativos no artigo 8. Então, assim, são atividades de baixo impacto, já que não utilizam recursos ambientais nos seus processos, e as atividades de caráter militar. Essas atividades serão isentas do licenciamento. Ainda falando sobre mudanças, vamos falar sobre EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. Vão ficar dispensados do EIA-RIMA as atividades que possuem baixo impacto ambiental. Então, não estamos falando aqui de isenção de EIA-RIMA para atividades de alto impacto ambiental. Essas vão continuar necessitando do EIA-RIMA. As que vão ficar isentas são apenas as atividades de baixo impacto ambiental. Outro ponto que algumas pessoas estão colocando como um ponto negativo e outras pessoas estão colocando esse ponto como um ponto positivo é em relação aos prazos rígidos que vão ser impostos aos órgãos ambientais. E agora eu preciso trazer aqui a realidade do que acontece quando a gente protocola um processo de licenciamento ambiental. Nós lidamos com o processo de licenciamento ambiental olhando o todo, tirando aqueles casos que a gente vai só renovar. Mas vamos supor que você está pegando agora um licenciamento de uma indústria que vai iniciar do zero, todos os processos do zero. Você sabe que você precisa ter documentações pré-licenciamento para você poder protocolar, certo? Algumas informações são obrigatórias, alguns documentos são obrigatórios e outros são opcionais, caso a caso, dependendo da atividade e do impacto ambiental gerado também por esta atividade. Sendo assim, a gente sabe que depois que a gente adquire todos os documentos, faz todos os projetos pré-licenciamento, quando a gente protocola, a gente precisa passar para o cliente duas informações. Ou ele continua com a sua consultoria para dar andamento nesse processo de licenciamento, ou ele se responsabiliza por acompanhar esse processo de licenciamento. Muitas vezes o cliente prefere que nós, consultores ambientais, atuemos nessa continuação do processo, acompanhar, se for necessário responder notificações, se for necessário ter reuniões no órgão ambiental com os técnicos. Muitas vezes o cliente se sente mais seguro se ele tiver essa consultoria ali dentro, após o protocolo. E nós sabemos que o cenário do licenciamento, ele muda sim de estado para estado, de município para município. E aqui eu vou trazer para vocês a realidade da onde eu estou e do que acontece na minha atuação dentro da consultoria ambiental. Muitas vezes os processos eles passam dos 6 meses estabelecidos por lei, né? Muitas vezes. Dependendo ainda se for assim uma atividade de início, como eu já falei anteriormente, pode demorar até mais do que isso. Então, nesse ponto, eu acredito que seja positivo essa solicitação, essa imposição da PL em cima dos prazos rígidos dos órgãos ambientais. É necessário sim que a gente possa prever, né, o tempo que o processo vai levar para ser analisado. A gente sabe que quando a gente dá entrada num protocolo, não quer dizer que a licença vai sair. Pode sim ter uma negativa do órgão.
É necessário sim uma análise técnica, né, uma análise é, que vá de encontro com o que já está implementado nas legislações atuais, mas a gente precisa também de uma certa celeridade. A gente sabe que empreender no Brasil, nós somos empreendedores. Nós sabemos que não é fácil. Então, muitas vezes, o cliente ele fica impaciente de esperar 6 meses, um ano, para conseguir uma licença. E muitas vezes não é questão de notificação, não. É passando de um setor para o outro. Ah, chega no protocolo, vai para o jurídico, depois para o setor de geoprocessamento, depois que vai para o técnico. Esse técnico muitas vezes está atolado de processos para poder analisar e ele tem que visitar esses locais para poder fazer um parecer. Então, assim, o todo, né, é muito burocrático, né? Então, se hoje a gente enfrenta uma resistência, né, do empreendedor em relação ao licenciamento ambiental, muito se dá à questão da burocracia existente no processo. Então, quando a gente está falando de licenciamento, se a gente puder trazer para o cliente essa, essa desburocratização, com certeza o cliente vai ficar mais satisfeito. Com certeza a gente vai conseguir atingir objetivos maiores dentro dessa prestação de serviço, né? E a gente sabe que a regularização ambiental ela não acaba quando a licença é emitida. Ainda existem todas as condicionantes ambientais que são impostas pelo órgão para que aquela licença seja válida. Então, quando você consegue prestar um excelente serviço de licenciamento ambiental e muitas vezes esse tempo burocrático aí de análise de licenciamento fica sobrecarregado a você passar as informações para o cliente, quando você consegue imaginar, né, que essa PL vai trazer essa desburocratização, você consegue imaginar o quê? Que você vai ter mais clientes fidelizados, que você vai ter mais clientes que vão te procurar para fechar outros serviços, né, posterior ao licenciamento. Então, ao meu ver, essa parte da PL, ela vai auxiliar muito os consultores ambientais que já atuam na área ambiental, que já atuam com licenciamento ambiental como eu, e que sentem na pele essa, essa burocracia, né, para se ter informações, para que o processo avance, para que você consiga ter um relacionamento mais fluido com o órgão ambiental. Então, assim, eu acredito que esse ponto é positivo. Mas, além disso, né, além da gente estar falando aí sobre essa parte da PL trazer para o órgão ambiental uma responsabilidade sobre o prazo de análise dos processos, existe também ali, né, aquelas letras miúdas, que é o quê? Quando ele fala assim, o órgão vai ter X tempo para poder analisar essa licença, se o órgão extrapolar esse prazo, o órgão vai automaticamente conceder uma licença para o cliente. E é aí que é o ponto-chave onde está gerando muita discussão, né? É como se fosse um autolicenciamento, né? E isso faz com que o processo ainda não foi analisado, né? E a gente não tem a certeza se aquele cliente realmente está cumprindo tudo que é imposto na legislação ambiental. É uma penalidade para o órgão, mas vira um prêmio para o cliente caso esse processo fique altamente burocrático. Ele passe do prazo que foi estabelecido na PL para análises. Então, existe essas letras miúdas aí que precisam ser melhor exploradas, né? E a gente também entender como isso vai funcionar na prática, né? Eu acredito que premiar o cliente por uma falta de cumprimento de prazos do órgão talvez não seja o melhor caminho, mas é o caminho que está sendo aí traçado, né, discutido e já até muito avançado, né, em aprovação nessa PL. Uma outra mudança que também estamos aí analisando, que provavelmente vai ser implementado dentro dessa PL, é a parte de uma autonomia que será dada aos estados e municípios para mexer aí nas obrigatoriedades, né, nas regras do licenciamento ambiental.
Então, estados e municípios serão mais autônomos, né, na hora de decidir o que vai ser cobrado, né, para esse licenciamento acontecer, né? E essa parte aí que gera muita confusão, né? Que tem gerado aí muita instabilidade, né, no meio ambiental, porque a gente sabe que existem falhas dentro do sistema, né? Tanto municipal quanto estadual em todos os estados. Eu acho que eu posso até generalizar. E pensando dessa forma, né, dar essa total autonomia, né, para os estados e municípios pode não ser o melhor caminho. A gente pode acabar encontrando muitas divergências dentro do processo de licenciamento, onde esse estado e esse município pode ditar as regras. Por exemplo, um posto de gasolina que não terá uma análise de solo, não vai ter ali que dar respaldo geológico, né, da área onde ele vai ser implementado. Condomínios que possivelmente podem ficar sem obrigatoriedade de entrega de PGRS, né? E a gente sabe que os condomínios eles geram uma quantidade é, considerável de resíduos sólidos. E assim como outras coisas que podem acontecer no meio do caminho e surpreenderem o andamento do licenciamento ambiental, e essa surpresa pode sim ser negativa, né? Se a gente pensar aí pelo que pode ser flexibilizado, pelo que pode ser retirado do processo, a gente pode encontrar é, divergências até mesmo em relação ao que é ditado, né, na legislação ambiental. Então, esse ponto realmente é um ponto que traz muitos questionamentos e a gente também precisa ficar aí de olho do que vai ser realmente colocado em prática, né, do que tá sendo costurado aí, né, do que a gente está vendo que o projeto entregou, né, desde 2021. O cenário atual, do momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, meados de agosto, a gente está falando de uma pressão política, né, do Senado para aprovação desse projeto, né? Existem algumas informações sobre a questão de uma flexibilização em relação à BR-319, em relação à extração, né, de minério, de petróleo no nosso país, e que talvez esse projeto venha para dar uma flexibilidade para essas atividades poderem acontecer, né? Além disso, também estamos neste ano de 2025 recebendo a COP30 aqui no país. E sabemos que a COP ela levanta muitas causas ambientais, muito se é discutido em anos de COP, mas nós sabemos também que a COP ela é algo global. Então, quando a gente fala de receber a COP no país num momento tão instável, né, ambientalmente falando, a gente também pode se beneficiar ou se prejudicar, né, dentro desse processo, pois a COP ela põe uma lupa naquele país que está recebendo o evento, né? Então, assim, estar discutindo essa legislação agora pode beneficiar ou pode prejudicar o Brasil perante esse evento, né? E que nós sabemos que muito vai ser discutido, né? A gente tem avanços tecnológicos, avanços científicos, né, para ser tratado na COP, muita mitigação que a gente sabe que é necessária, né? A gente precisa rever o que a gente tem feito, né? Cada um em seu país e como fechar acordos que realmente sejam cumpridos por todos os países, né? E essa lei do licenciamento vir exatamente nesse ano da COP gera uma instabilidade perante o que vai ficar decidido e se essa lei geral do licenciamento realmente terá uma análise crítica e não somente política, né, do que vai acontecer nos próximos anos. Ainda ligado
a nossa visão, né, perante ao mundo, a gente também tem que falar da preocupação internacional sobre esse enfraquecimento ambiental no país. Se a gente pegar todos os itens que estão sendo avaliados dentro dessa PL, a gente vai encontrar coisas positivas e coisas negativas. E as coisas negativas geralmente se sobressaem mais. E por isso a gente precisa verificar se essa questão está indo de encontro com o enfraquecimento ambiental ou com o fortalecimento ambiental. Então, a gente precisa saber se essa PL realmente vai fortalecer o que a gente precisa que seja fortalecido. É inegável o avanço das mudanças climáticas, é inegável é, o quanto, né, o mundo já tem sofrido pressões relacionadas ao meio ambiente. Isso pode ser o atmosférico, pode ser o terrestre, pode ser a parte aquática. A gente sabe que está acontecendo, né, as mudanças. E uma lei que vem para colocar regras no licenciamento ambiental, ela precisa vir para fortalecer os processos e não para enfraquecer esses processos perante a sociedade e perante ao país todo. Porque quando a gente fala de mudanças ambientais, a gente dificilmente está falando de uma coisa pontual, porque a seca no norte influencia em mudanças climáticas no sul e vice-versa. Então a gente tem aí um ecossistema acontecendo e todo mundo no fim sofre, né, com essas mudanças negativas no meio ambiente. E o licenciamento ele é um mitigador importantíssimo de impactos ambientais. Ele pega praticamente todas as vertentes que a gente tem de meio ambiente. Ele cuida da água, ele cuida do solo, ele cuida do ar, ele cuida do ruído, né? Ele cuida dos resíduos. Então, assim, ele é um maxizão ambiental. E ter essa insegurança sobre o que vai acontecer com a implementação da PL pode sim gerar um enfraquecimento ambiental perante aos olhos internacionais. Agora, em relação ao consultor ambiental, a gente precisa levantar alguns pontos aqui. E o primeiro é exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é uma atualização sobre o que vai acontecer, sobre o que pode acontecer, uma preparação, né? Nós, consultores ambientais, precisamos sempre estar um passo à frente. A gente precisa sempre saber o que a legislação traz de mais atualizado, né, dentro das questões ambientais para que as nossas prestações de serviço cumpram o que está sendo estabelecido dentro das legislações. Então, uma atualização constante é o que a gente precisa estar fazendo. E ler essa PL, mesmo que ela ainda não esteja em vigor, a gente precisa estar ali próximo, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer, a gente precisa debater, a gente precisa montar cenários, a gente precisa olhar para as nossas consultorias e falar, nossa, essa PL vai impactar isso positivamente, isso negativamente. Precisamos ter o senso crítico, né, sobre o que está acontecendo. Existe também, né, a questão do maior risco de passivos e também maior responsabilidade técnica. Então, quando a gente fala lá da LAC, né, do licenciamento por adesão e conformidade, a gente precisa entender que existe também uma necessidade maior de responsabilidade técnica, né? Nós vamos assinar muito mais, nós vamos nos responsabilizar muito mais se essa PL entrar em vigor do jeito que ela já está hoje. Então, assim, a gente vai precisar ter uma total noção do cenário do nosso cliente, né? Uma total noção do cenário da legislação para que a nossa responsabilidade técnica não seja comprometida no meio dessas possíveis extrapolações, né? Seja extrapolação do órgão, seja extrapolação do próprio cliente. Então, um consultor valorizado, ele vai ser aquele que vai conhecer a nova legislação, vai estar por dentro de tudo que está acontecendo, vai trabalhar com as ferramentas atualizadas, né, que é algo que não tem como se discutir. Por exemplo, se você for fazer um laudo de ruído,
Você não pode mais usar um decibelímetro, agora você tem que usar um sonômetro. Isso está na lei. Então, assim, usar ferramentas atualizadas é, algo que a gente não pode discutir, é algo que não tem como conciliar, precisa acontecer. Então, saber da legislação, entender a legislação, utilizar ferramentas atualizadas nesse processo e antecipar os problemas com a apresentação de soluções. Então, se você vê que o seu cliente não tem atualmente capacidade de conseguir um licenciamento ambiental, você precisa prover para ele um diagnóstico ambiental, você precisa mostrar para ele o que ele precisa fazer, o que precisa estar acontecendo dentro do negócio dele, para que ele possa conseguir uma licença ambiental. E nunca extrapolar a necessidade do cliente acima do que diz a legislação ambiental, porque isso vai prejudicar o cliente e também vai prejudicar você. E esse é o momento de eu pedir o seu like, pedir para você compartilhar esse vídeo com outros colegas da área ambiental que também estão aí precisando se atualizar em relação à PL. Que você compartilhe esse vídeo, que você comente aqui embaixo quais são as suas dúvidas em relação à PL, né? Vamos aí desmistificar todas as informações que não estão indo aí de encontro com a realidade. E curte, comenta, compartilha, né? Deixa aqui nos comentários quais são aí essas dúvidas, para que a gente possa estar trocando aí em relação à PL, que a gente possa estar se atualizando. Se tem algum ponto da PL que você acha muito importante e não entrou aqui nesse vídeo, também deixa aqui nos comentários. Vamos criar aí esse diálogo nos comentários para que a gente também possa estar um ajudando o outro nesse momento de mudanças, né? E você tem que entender que o licenciamento ambiental mudou, e em alguns pontos vai mudar para melhor, outros pontos nem tanto, e só que se atualizar vai continuar no mercado, vai continuar sendo competitivo, vai continuar conseguindo ganhar clientes, vai continuar prestando serviços de excelência, né? E tudo isso é muito importante no cenário da consultoria ambiental. É um momento crucial para a gente estar se atualizando ao máximo, para a gente estar trocando ideia com os nossos parceiros, com os nossos colegas, com os nossos sócios, com os nossos clientes. Eu já recebi questionamentos de clientes sobre o que vai mudar para eles nesse cenário, e vai ser muito importante você ter as respostas para sanar, né, as dúvidas dos clientes de vocês, e a gente só consegue isso assim, estudando, se atualizando, perguntando de outras pessoas que estão ali relacionadas também com a área ambiental. Por fim, eu queria deixar para vocês aqui um link com um e-book gratuito, né, sobre a consultoria ambiental. E é um e-book que vai desde o zero até você estar ali conseguindo seus primeiros clientes. Tem muitas dúvidas que são sanadas nesse e-book, e eu tenho certeza que ele vai trazer aí muitas soluções para vocês dentro da consultoria. Aqui também nesse mesmo link, que é o meu site, tem planilhas que auxiliam os consultores ambientais na prestação de vários serviços ambientais. E essas planilhas não estão relacionadas às mudanças da PL, tá? É a prestação de serviço em si. Então, se você tem uma agenda aí para atender um cliente de PGRS, essa planilha vai auxiliar você. Se você tem aí um cliente agendado para licenciamento ambiental, aqui também tem uma planilha que vai auxiliar você. Se você está precisando de auxílio com a assessoria ambiental, aqui também nesse link tem uma planilha que vai auxiliar você. E todas as planilhas que estão disponíveis no site têm um bônus que é um modelo de proposta. Então, se você ainda não tem um modelo de proposta definido, pode adquirir aqui a sua planilha, que todas as planilhas têm um modelo de proposta que vai auxiliar cada um dos serviços que estão descritos aí no site. Então, conto com vocês aí para curtir, compartilhar, comentar, né? Que espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês em relação à PL 2159 de 2021, né? Sobre a Lei Geral do Licenciamento. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.